Sétima Festa de Jesus das Santas Chagas. Apoio Cultural. Peregrina Brasil Turismo. armarinhosnodari.com.br e Golden Prost, um produto Abavita. Questo desiderio di consacrarsi a Dio. Padre Pio, desde criança, já tinha esse desejo de se consagrar a Deus. São Pio tinha grande devoção às santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passava horas e horas diante de um crucifixo. E foi exatamente diante de um crucifixo que ele recebeu os estigmas. Ele é um pai espiritual que me conduz a ter esperança, a ter fé e saber que vai passar aquela cruz. Eu preciso abraçá-la, como ele abraçou a dele. Aquele que se coloca debaixo da proteção, da devoção a Padre Pio, sente quase que palpável, né, a presença dele. E a obra Evangelizar ganha um protetor oficial no céu. Olá, minha gente, uma boa tarde para você de todo o Brasil que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Evangelizar na cidade de Curitiba para a gente fazer um programa especial sobre o nosso intercessor. O intercessor da obra Evangelizar, São Pio de Pietrelcina. São Pio, que eu tenho certeza que você conhece, já ouviu falar, já soube dos milagres dele e tenho certeza que você vai, se você ainda não é devoto de São Padre Pio, você vai tornar a ser. Se você já é, você vai se firmar mais ainda nesta devoção tão conhecida, não somente aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. E nosso programa está realmente especial. Nós vamos trazer aqui para você um depoimento de um ex-piloto da aeronáutica italiana que depois de uma conversa, ele se converteu. Ele teve uma conversa com o Padre Pio e em seguida ele se converteu. Você precisa ficar ligadinho, porque nós estamos aqui também nos estúdios da TV Evangelizar com relíquias de São Padre Pio. Nós temos aqui relíquias de primeiro grau, cabelo de São Padre Pio, sangue de São Padre Pio, para nos auxiliar, para nos abençoar, para fazer que o nosso programa seja realmente especial, mas sobretudo abençoado. Então eu quero que você fique ligadinho aí conosco, e se você sabe de alguém que é devoto de São Padre Pio e corre o risco de não estar ligado agora na TV Evangelizar, chame, mande uma mensagem e diga: está tendo um programa especial de São Padre Pio que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, quero lembrar que nós estamos em meio à sétima festa de Jesus das Santas Chagas. Nós estamos aqui com festividade tanto religiosa quanto cultural. E você pode aí entrar no site da TV Evangelizar e ver a nossa programação. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um dia bastante cheio de atividades e você pode nos acompanhar, pedindo a sua graça, implorando o seu milagre. E sabendo que São Padre Pio era um grande devoto das Santas Chagas de Jesus. E é por isso que hoje, no nosso programa aqui especial Padre Pio, nós vamos pedir a todo momento: São Padre Pio, intercessor da obra Evangelizar,
rogai por nós. Agora nós vamos assistir imagens ao vivo de San Giovanni Rotondo. Já ouviu dizer? Lá fica o santuário do Padre Pio. São essas imagens que você está vendo. Lá nós temos o corpo do Padre Pio. É um dos locais, por exemplo, onde ele já morou. Sabia disso? E veja que interessante. Ali também o Padre Pio recebeu os estigmas. Padre Pio recebeu os estigmas primeiro, que não dava para se ver, portanto invisíveis, no ano de 1910. Alguns anos depois, em 1918, esses estigmas se tornaram visíveis. O que são estigmas? São as chagas de Cristo. É uma das maneiras mais nobres de um homem aqui na terra, de um santo, se unir a Deus pelo sofrimento. E é por isso que São Padre Pio era tão devoto das chagas de Jesus. Jesus das Santas Chagas. Porque, de alguma forma, ele em união com Cristo, ele padecia no seu corpo, ele sofria no seu corpo as chagas de Cristo. E nós vamos ver alguns detalhes desses estigmas. Sabe, por exemplo, que muitas pessoas não acreditavam nesses estigmas do Padre Pio? Sabia? Por exemplo, um médico uma vez disse, isso daí é uma ferida que não foi cuidada e só tratar dela que essas feridas somem. Padre Pio aceitou e o médico fez ali um curativo, uma faixa e disse para o Padre Pio, daqui a 10 dias esses estigmas vão sumir. Essas feridas, coitado, passaram os 10 dias, tirou ali o curativo, a faixa, e os estigmas ainda estavam ali, porque marca de Cristo, mas muitos não acreditavam. E o Padre Pio se tornou intercessor da obra Evangelizar. Nós vamos ter um momento aqui que nós vamos nos consagrar. Eu já quero te convidar aí na sua casa e quero ver que você também consagre você, a sua família, a São Padre Pio. Vamos ter imagens do Padre Reginaldo Manzotti no dia que ele consagrou a obra Evangelizar a São Padre Pio. E no final, juntos, você daí da onde você está me assistindo, de todo o Brasil, e nós daqui, vamos juntos nos consagrar também ao Padre Pio. E eu quero que você acompanhe o dia, o momento, a oração que o Padre Reginaldo Manzotti fez quando consagrou a obra Evangelizar a São Padre Pio. Acompanhe. Em 2017, a obra Evangelizar viveu a alegria de ganhar um protetor oficial no céu. Na igreja de Pietreutina, enquanto celebrava uma missa, o Padre Reginaldo Manzotti instituiu São Padre Pio como o intercessor da Associação Evangelizar é Preciso. Segurando a luva que protegia os estigmas de Cristo no corpo de São Pio, oficializou o santo como intercessor da obra. Gostaria de oficializar com a chegada da relíquia que a obra Evangelizar ganha um protetor oficial no céu. Que será Padre Pio de Pietreutina. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, intercessor da obra Evangelizar, e portanto é seu intercessor também, que você de alguma maneira faz parte da obra Evangelizar. Eu quero aqui também lembrar um fato histórico na vida do Padre Pio, acerca dos estigmas dele. É engraçado, mas ao mesmo tempo sério. Uma pessoa também não acreditava nos estigmas do Padre Pio, e uma vez disse para ele, sabe por que você tem essas chagas? É porque você mentaliza muito os sofrimentos de Cristo. E aí você vive, você traz para si essa dor. E o Padre Pio, com a sua delicadeza, mas sobretudo com a sua santidade e a sua proximidade com Cristo, respondeu: pense então você em vacas e veja se o chifre vai crescer na sua cabeça. Padre Pio não perdeu a oportunidade de mostrar que aquilo era chagas, que era a união dele com Cristo, e não permitia. Apesar de utilizar talvez um tom jocoso,
aquele que disse para ele que não era verdadeiro, as chagas, aprendeu que aquele é um homem de Deus, aquele é um homem chagado, que tem realmente as marcas de Cristo no seu corpo. Mas, gente, a gente falar é uma coisa. Quando a gente traz algum testemunho, alguém contando a sua experiência vivida com o Padre Pio, a sua graça alcançada, opa, já é outra coisa, não é verdade? E é por isso que agora eu quero trazer para você um testemunho alcançado por intermédio do Padre Pio. Vamos ver. O Padre Pio entrou na minha vida num momento assim que eu estava vivendo um momento de muita dor, sofrimento, angústia, desespero. Tinha quebrado meu pé e outras situações. E ele entrou como um pai amoroso, não aquele que algumas pessoas dizem que é bravo, não. Comigo ele sempre foi e é um pai amoroso, que abraça, que coloca no colo. Então a presença dele é muito viva para mim. Não é um santo, que está ali no altar, não. Ele é muito presente. Acredito que com todos os filhos dele, ele é muito presente. Então, da mesma forma que ele apacenta, acalma meu coração nos momentos difíceis, ele também me leva para Deus. Ele é um pai espiritual que me conduz a ter esperança, a ter fé e saber que vai passar aquela cruz. Eu preciso abraçá-la, como ele abraçou a dele. Então ele nos ensina, ele me ensina a abraçar a minha cruz, seguir com a minha cabeça erguida, sem me prostrar, acreditando que Deus sabe melhor. Que testemunho bonito da Luciana. E olha que maravilha, ela chama o Padre Pio de pai espiritual. Você já pensou? Você sabe qual é o seu pai espiritual? Talvez seja o momento. Pai é aquele que conduz, é aquele que ajuda, é aquele que dá segurança. Numa família a gente tem essa diferença. A mãe é aquela que nos cuida, que dá o seu carinho, mas o pai é aquele que nos dá segurança. O pai é aquele que nos protege. Pense aí no seu pai espiritual. E quem sabe no dia de hoje, você também pede para ser um filho espiritual de São Padre Pio. Porque olha, a vida dele realmente extraordinária. Existiu uma vez uma senhora muito aflita. Olha, o que eu estou contando aqui são fatos reais, são fatos históricos. Uma senhora foi realmente desesperada para o Padre Pio. O que havia acontecido? O esposo dela não tinha feito outra coisa do que ir até uma ponte, pular. Em poucas palavras, suicidou. E ela foi desesperada para o Padre Pio. Padre Pio, o meu esposo se condenou. E o Padre Pio, calma minha filha, o que aconteceu? E ela disse, padre, ele acabou de pular de uma ponte. E com certeza ele está no inferno, padre. São Padre Pio, com a sabedoria, mas mais uma vez, pela proximidade dele com Cristo, pelas chagas, pelo sofrimento, olhou para essa senhora aflita e disse, calme minha filha, calma. O seu esposo teve tempo de se converter. Desde que ele pulou da ponte até bater na pedra, ele teve esses segundos, milésimos, e se converteu e ele se salvou. Este é um pai espiritual, unido a Cristo, consegue guiar como um pai, consegue conduzir como um pai, consegue trazer a solução como um pai. E como a Luciana disse, Padre Pio não é um padre bravo, não. Ele nos mostra o caminho de Cristo. E assim como a vida de São Padre Pio não foi fácil, você se imaginou tendo as dores de Cristo no seu próprio corpo? Não é uma coisa fácil, é uma coisa dolorida, dói de verdade. Assim também, a nossa vida a seguir a Cristo, a nossa vida tendo o Padre Pio como pai espiritual,
não vai ser fácil. Mas vamos ter alguém que nos conduz. E veja só essas imagens mais uma vez de San Giovanni Rotondo, onde tem o santuário de São Padre Pio. E veja que interessante, ele, Padre Pio, não gostava daquelas pessoas que se aproximavam dele por curiosidade. Ah, deixa eu ver os estigmas, se é verdade. Como é que é? Não. Padre Pio era sério. Ele era um ministro de Cristo, tinha as dores de Cristo e por isso ele se comportava como um outro Cristo. Porque todo cristão é um outro Cristo. E Padre Pio foi um grande exemplo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero que você fique ainda ligadinho aqui conosco. Nosso programa está apenas começando. Nós vamos ter bênção com a relíquia de São Padre Pio. Nós vamos ter um sacerdote que vai estar aqui nos consagrando por intercessão de São Padre Pio. Então eu quero que você fique ligadinho, porque nós vamos, mas já voltamos rapidinho. E eu te espero. Estamos de volta com um programa especial São Padre Pio. Talvez pai espiritual seu, mas grande homem de Deus, homem com os estigmas, padecia no seu corpo as dores de Cristo. Mas ele vivia de acordo como um cristão deve se viver. A primeira coisa, rezava. Importante isso. Cristão que não reza, não é cristão. E ele rezava. E veja bem, ele dormia 1h30 da manhã, porque tinha que rezar. E acordava às 5h30 da manhã, para também rezar. Dormia tarde e acordava cedo. Sabe o que ele nos mostra? Que quando a gente quer rezar, a gente consegue. Cristão que não reza, não é cristão. Santo Afonso vai nos dizer que quem reza se salva e quem não reza se condena. Tinha uma vida espiritual impecável. Exemplo para nós. Muitas vezes a gente olha a vida do santo e pensa, nossa, mas ele é santo, ele já está no altar. Mas a gente esquece que ele foi humano, como a gente, ó. Carne, osso, sono, fome, que para ele chegar até o altar, teve que rezar muito, sofrer, mas, sobretudo, se unir a Cristo. Então, sigamos o exemplo do Padre Pio, oração em primeiro lugar. Sabe quantos rosários ele rezava por dia? Ao menos 5 rosários. 5 rosários. E vamos lá, vida ministerial do Padre Pio. Ah, mas é um padre santo, será que ele tinha tempo para atender o público? Sabe quantas horas às vezes ele ficava no confessionário? 18 horas. 18 horas no confessionário. Talvez você não consiga imaginar o que é isso. Não é padre, não é religioso. Imagine você 18 horas num trabalho intenso, apenas ali para você fazer uma pausa. Imagine. 18 horas, você ali na sua labuta, no seu trabalho, assim a gente consegue entender um pouco a vida de São Pio de Pietrelcina. E vamos lá, o que era o principal na vida do Padre Pio? Era o quê? Os milagres? Era a fama? Era o quê? Não. Ele é um cristão, ele é um chagado, ele vivia as dores de Cristo no seu corpo. E o ápice do dia de São Padre Pio era a Santa Missa. Isso mesmo, a Santa Missa. Padre Pio tinha como momento mais importante do seu dia a Santa Missa. E é isso que nós vamos assistir agora, o amor de São Padre Pio pela Santa Missa. Acompanhe. A Santa Missa é a maior graça que temos na Terra e o Padre Pio percebia toda a riqueza da Santa Missa, tanto em seu lado material quanto espiritual. Padre Pio ensinava que existia uma ligação entre a Santa Missa e a paixão de Cristo, ou seja, o padre no altar é o próprio Jesus Cristo no Calvário.
A missa do Padre Pio, nos seus primeiros anos, durava mais de 2 horas. Foi sempre um êxtase de amor e de dor. O seu rosto estava inteiramente concentrado em Deus e cheio de lágrimas. A Santa Missa do Padre Pio já foi definida como um verdadeiro evento sobrenatural, pois a paixão de Cristo se tornava visível. Ainda de acordo com o Padre Pio, a Santa Missa regenera o mundo e nela devemos nos compadecer e amar. Os benefícios são muitos e, ao mesmo tempo, não se pode contá-los. Quando assistimos à Santa Missa, renovamos a fé e meditamos a partir da divina justiça. São Padre Pio gostava tanto de celebrar a Santa Missa que, quando perguntado se gostaria de celebrar mais de uma por dia, ele respondeu: se pudesse, não desceria do altar. E às vezes aqui mais um exemplo que a gente deve pegar de São Padre Pio e trazer para nós. Quantas vezes você que está aí me assistindo, preguiça de ir na missa aos domingos, e era o que São Padre Pio tinha como principal, não só aos domingos, mas todos os dias. Nós estamos vendo imagens aqui da Santa Missa, que houve hoje lá em San Giovanni Rotondo, em homenagem à festa de São Padre Pio. E veja bem, um programa especial sobre a vida de um santo, hoje sobre a vida de São Padre Pio, a gente deve escutar, nos maravilhar, ok? Mas trazer esse exemplo para a nossa vida. Porque de nada vale a gente dizer que bonito e aquilo não fazer parte da nossa vida. Assim também quando a gente olha para Cristo e vemos que sofreu por nós, morreu na cruz por cada um de nós, achamos aquilo assustador, Ele é Deus, mas a gente não está disposto a sofrer como o Padre Pio sofreu. Volto a dizer, ele sentia as dores, andava sempre com uma luva por causa disso. Andava com uma luva porque, primeiro que ele queria evitar curiosos, mas também ali para se proteger, mas grande santo. E aqui, hoje nos estúdios da TV Evangelizar, temos a grande alegria e a grande dádiva, uma bênção, de termos a relíquia de São Padre Pio. Você está vendo aí, é sangue do Padre Pio e cabelo do Padre Pio. E mais uma curiosidade sobre a missa que eu queria contar para vocês, dados históricos. A missa do Padre Pio era longa, a missa dele era longa, 2 horas, 3 horas, por que será? Nós assistimos o vídeo que dizia que ele vivia realmente ali a paixão de Cristo. Mas sabe o que ocorria com São Padre Pio durante as missas? Ele levitava. Ele começava a Santa Missa, levitava. Sabe o que é levitar? Sair do chão, eu não consigo. Mas sair do chão, isso levitava. E ele ia. Para onde? Certamente para o céu. Está ali no convívio com Deus, com Jesus, com Maria. Por isso que as missas dele eram longas. Tamanha piedade, tamanha dádiva que Deus o deu, que ele levitava nas santas missas. Eu disse no início que nós íamos ver um grande depoimento. Ex-piloto da aeronáutica italiana. Ele vai se confessar com o Padre Pio e a partir daí, a vida desse ex-piloto toma outro rumo. Você quer saber esse outro rumo? Então assista comigo. Aconteceu que na minha cidade veio uma possibilidade de uma bolsa de estudo gratuita para ser piloto. Eu concorri e ganhei, me tornei piloto, com a esperança que me esquecer esse chamado que me perturbava. Mas, apesar de ser piloto, de poder dirigir sozinho, aquele chamado misterioso no coração continuava a me perturbar. Numa licença que teve, o meu primo me convidou a San Giovanni Rotondo e lá estava um frei, longe de 1000 quilômetros da minha cidade, um frei num convento, Frei Pio, que tinha o dom de ler na alma, dom de bilocação, que perscrutava as consciências. Ele sabia, antes que as pessoas se confessassem seus pecados, e vinha pessoas do mundo inteiro
para poder conversar com ele, pedir a ele. E nós fomos lá. Fiquei 3 dias e de manhã cedo ia na missa dele, até que chegou a minha vez da confissão. E eu falei meus pecados e depois disse, às vezes me vem a tentação de entrar no seminário. Mas ele me olhou com severidade e me disse, mas que tentação? Faz 3 anos que está sendo o chamado de Deus. E assim eu senti que não podia continuar a dizer não. E chorei e percebi que estava rejeitando um grandíssimo dom de Deus. Porque ser sacerdote é ser uma presença de Jesus. E não tem graça maior que Deus poder conceder a uma pessoa humana. Eu estava rejeitando este dom de Deus. No 1970 me tornei padre, no 72 fui para o Brasil. E Padre Pio sempre me ajudou na minha caminhada sacerdotal. Padre Giovanni, ex-piloto da aeronáutica, se confessa com Padre Pio e realmente o rumo da vida dele muda. Se torna um sacerdote por conselho nada mais, nada menos do que do Padre Pio. Que bênção, que alegria e que fidelidade de alguém que está ali e se põe realmente na confiança, nos braços de São Padre Pio. E eu quero aproveitar esse momento para dizer, muitas vezes a pessoa entrava no confessionário, na sala para se confessar com o Padre Pio, declinava os seus pecados, diziam qual eram as suas faltas, às vezes tinha se preparado, ou às vezes faltava uma preparação, e Padre Pio era um homem tão de Deus, tinha tanta ligação com nosso Senhor Jesus Cristo, ali enquanto sendo seu ministro no confessionário, que o Padre Pio escutava aquela confissão, e uma vez e outra, ele olhava para a pessoa e dizia, você não contou tudo. Como assim? Como assim? Então a pessoa começava a pensar, não precisava da pessoa pensar naquilo que estava faltando. O próprio Padre Pio indicava, faltou você dizer isso, aquilo e aquilo outro, meu filho, minha filha. E aí a pessoa estava ali, diante de um ministro de Deus, sentindo realmente a presença de Deus. Já se imaginou nessa situação? Você indo se confessar e o padre dizer que está faltando alguma coisa para você indicar? Meu Deus, mas que bênção ao mesmo tempo. Assim a gente não fica com dúvida. A gente não fica com dúvida de que a gente confessou todos os nossos pecados. Louvado seja Deus pela vida do Padre Pio. Quanto bem fez esse homem, não somente na terra, mas também quanto bem continua fazendo do céu. E agora eu quero trazer para vocês aqui um grande legado do Padre Pio. Tenho certeza que um sonho dele ele conseguiu. Criar um hospital, Casa Sollievo dalla Sofferenza, como mais conhecida como alívio do sofrimento. E olha que interessante, fica em San Giovanni Rotondo e foi construído a partir de doações dos fiéis e inaugurado pelo próprio Padre Pio em maio de 1956. Quando ainda estava construindo o hospital, Padre Pio teve a ideia de criar os grupos de oração e ter ali pessoas que intercedessem, rezassem pelos doentes. O objetivo dele era não só oferecer a cura física, claro que também, por se tratar de um hospital, mas também ele queria oferecer um conforto espiritual a todos que ali se encontrassem. E veja que interessante, dados, olha que maravilha, o que um homem de Deus é capaz de fazer. No começo, haviam somente 250 leitos no hospital. Vamos para o dia de hoje? O lugar atende mais de 50 mil pessoas de todos os lugares do mundo. Hoje é administrado pela Cidade do Vaticano,
Também é considerado um dos centros de tratamentos e pesquisa científica mais eficientes da Europa. Está preservada a capela em que São Padre Pio celebrava as missas em um museu com as relíquias do santo. Tudo isso com a ajuda daqueles que abraçaram, desde o início, o propósito de Padre Pio. Veja que importante é a gente ter contato, conhecer a história, mas também aderir, seguir. Porque foi por meio dessas doações, dessas ajudas, que com toda certeza, São Padre Pio conseguiu realizar um grande sonho na vida dele. Mas eu quero continuar aqui trazendo para você também testemunhos. Como eu disse, falar é uma coisa, trazer exemplos é outra. Como diz o ditado, as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Eu quero trazer agora o testemunho de um cadeirante, mas ele está sempre, aonde ele passa, ele quer levar a todas as pessoas a devoção de São Padre Pio. Acompanhe esse testemunho. De início, aquilo que nos chama a atenção em Padre Pio são os estigmas, né? Mas quando a gente vai mergulhando na vida do santo, a gente vai percebendo que existia algo muito maior na vida dele, né? Que é a sua relação íntima com Jesus todos os dias. E ele também foi me ensinando isso. E foi me acompanhando e me acompanha em muitas coisas, em muitos fatos. Eu fazia a novena perpétua nas casas, todos os anos. Lembro que uma certa vez fui convidado a fazer uma novena, uma noite, na verdade, rezar uma noite, na casa de uma jovem que tinha sofrido um acidente de moto e que o diagnóstico médico seria de que ela ficaria tetraplégica. E eu levei a imagem, uma estátua de Padre Pio e uma relíquia de 3º grau. E nós colocamos na cama ao lado daquela menina, daquela jovem. E ao que a gente ia rezando a novena, Deus ele ia colocando no meu coração que aquela jovem, no ano seguinte, quando voltássemos lá para aquela mesma novena, aquela menina ia estar andando, ia estar caminhando. E assim Padre Pio intercedeu e ela hoje caminha tranquilamente, ela hoje passou por cima de todos os diagnósticos médicos. E eu espalho a devoção, né? E não perco a oportunidade de fazer com que Padre Pio seja conhecido, porque eu toco todos os dias no cuidado dele, da intercessão dele. Aquele que se coloca debaixo da proteção, da devoção a Padre Pio, sente quase que palpável, né, a presença dele. É uma presença muito viva, não é algo que é distante, mas é uma presença muito viva, muito próxima dos seus filhos espirituais e dos seus devotos. Que belo testemunho e ao mesmo tempo que conselho bonito para cada um de nós. Ele dizia que quando a gente pede a ajuda de São Padre Pio, a gente sente realmente o Padre Pio ao nosso lado, e é real. E é real. A gente que tem contato com pessoas aqui, lá e acolá, que tem São Padre Pio como um devoto, é a mesma coisa. Sempre se faz presente. E às vezes, na vida de São Padre Pio, ele também teve o dom da bilocação. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso aconteceu na vida também de São Padre Pio. Meu Deus, que prodígio! Que homem de um milagre! Que homem de Deus, que homem chagado. E agora eu quero trazer para vocês um local onde São Padre Pio morou. Claro, o que acontece conosco, aconteceu também com o Padre Pio. Poucos de nós vivemos numa mesma casa durante a vida inteira. Então Padre Pio aconteceu mesmo.
morou na casa dos pais, morou na casa do irmão, enfim. Mas, como o Padre Pio tinha alguns problemas pulmonares, problemas no pulmão, o superior dele, o diretor dele, o aconselhou a ir para uma cidade montanhosa, San Giovanni Rotondo. E é lá que São Padre Pio viveu mais de 50 anos da sua vida. E nós vamos trazer agora para você imagens exclusivas deste tempo, da onde ali São Padre Pio viveu. Você está acompanhando aí essa primeira foto, cama do Padre Pio. Qual dormitório? Número 5, onde ele viveu a maior parte dos anos aí na cidade de San Giovanni Rotondo. Olha que bênção, que bonita a cama, que local abençoado. Agora, a capela do outro lado do corredor do dormitório número 5, onde Padre Pio orava diariamente. Isso é importante, rezar diariamente. A próxima foto, a cadeira em que ele se sentava em frente ao altar. A gente pode ter a certeza e imaginar quantas horas São Padre Pio não ficava aí sentado, rezando diante do altar. Próxima foto, a sala de estar, onde Padre Pio confraternizava com outros frades. Também momento importante na vida do religioso. A próxima, as escadas que dão acesso aos dormitórios. Esse foi o lugar em que viveu 52 anos, até a sua morte. E além desse, claro, existem outros lugares também famosos, como as próximas fotos que nós vamos ver. A igreja de São Francisco, construída, olha que interessante este dado, foi aí que o Padre Pio recebeu os estigmas pela primeira vez. O caminho do Rosário, uma estrada de pedestre de 3 quilômetros, que o Padre Pio fazia entre Piana Romana e Pietrelcina. Que interessante a gente conhecer esses dados da vida de Padre Pio. É histórico, o que nós estamos trazendo aqui para você é história, é biografia, é real. E nós estamos nesse especial de São Padre Pio, trazendo para você a vida dele, não somente para você conhecer, mas para você se maravilhar e tê-lo como exemplo na sua vida. Vamos trazer mais imagens agora de San Giovanni Rotondo. Olha que bonito, olha que bonito essas imagens. Hoje já teve lá uma missa pela manhã em honra a São Padre Pio. Hoje estamos, agora olha a imagem, estamos lá no crepúsculo. Foi um dia de festa e também o céu está em festa com essas imagens maravilhosas ao vivo. Nós vamos agora para o intervalo, você podendo contemplar essas imagens e rezando aí. São Padre Pio, intercessor da obra Evangelizar, rogai por nós. Nós já voltamos. E nós estamos em meio à 7ª festa de Jesus das Santas Chagas e com uma programação incrível. Você está vendo ao fundo aí na tela imagens ao vivo de como está o movimento por aqui. Hoje nós já tivemos novena de Jesus das Santas Chagas, missa e também hoje às 19 horas. Anota aí, você não pode perder. Nós vamos ter um show muito especial. Sabe com quem? Tony Alisson e Padre Reginaldo Manzotti. É hoje às 19 horas e você não pode perder. É tudo aqui na 7ª festa de Jesus das Santas Chagas. E nós estamos de volta com o programa especial São Padre Pio. Você está conhecendo, se maravilhando e também trazendo princípios para a sua vida, para viver como São Padre Pio, grande homem que teve os sofrimentos, as chagas de Jesus no seu corpo. E eu estou dizendo desde o início do programa, nós estamos com a imensa alegria e ao mesmo tempo uma grande bênção de termos aqui hoje no estúdio, nesse programa especial, relíquias de São Padre Pio. São relíquias de 1º grau, cabelo e sangue de São Padre Pio. Nós temos umas outras relíquias, mas para mim também está sendo um mistério, mas já já esse véu vai ser tirado e aquilo que por enquanto é mistério vai ser descoberto. Nós vamos estar aqui com o Padre Fernando e ele vai nos explicar quais são essas outras relíquias. E por falar com relíquia,
falar de relíquia, o nosso repórter Túlio Fonseca, ele fez uma matéria muito especial acerca de um local também especial na vida de São Padre Pio. Túlio, boa tarde. Olá, Caio, e a todos que nos acompanham. Padre Pio é mesmo um santo amado e conhecido em todo o mundo, principalmente na Itália, pátria deste santo extraordinário e podemos dizer tão atual. Aqui na Cidade Eterna, Roma, a capital da nossa fé, não poderia ser diferente. Eu estou a poucos metros do Vaticano e nesta antiga igreja San Salvatore em Lauro podemos contemplar um centro de espiritualidade para os devotos de Padre Pio, com numerosas relíquias como manto, luvas, ataduras, estola e os sangues dos estigmas que marcaram o corpo de São Pio de Pietrelcina durante 50 anos. E essas relíquias nos permitem aproximar ainda mais do testemunho de santidade de Padre Pio. São objetos com os quais o simples frade capuchinho entrou em contato durante toda a sua vida, como seu manto e uma luva que ele usava para cobrir seus estigmas, mas também algumas gotas de seu sangue, os curativos e a estola com que ele inaugurou o hospital que ele mesmo fundou em San Giovanni Rotondo e que hoje é um dos mais importantes centros médicos de pesquisas da Itália. Obrigado, Túlio, obrigado por esse depoimento, né? A gente traz aí a vida de São Padre Pio com esse local especial com relíquias. E aqui no Brasil também pode ter certeza que a fé do povo brasileiro clama a todo momento as bênçãos e a invocação de São Padre Pio. Mas eu quero também trazer para você como era a vida de Padre Pio enquanto confessor. Você já sabe? Ainda não? Então acompanhe comigo. Além de suas relíquias, a tocante espiritualidade e a atividade pastoral de São Pio nos é fornecida pelos testemunhos dos milhares de pessoas que o conheceram através do seu exemplo de vida centrado na imitação total de Cristo, por seu incansável empenho como confessor dos numerosos peregrinos que diariamente chegavam de todas as partes da Itália e de outras nações para obter sua absolvição, ouvir suas palavras ou pedir seus conselhos que consolavam o coração e a alma dos fiéis. Ele passava até 16 horas por dia concedendo este sacramento e, por esta razão, era chamado de o apóstolo do confessionário. Sua vida foi marcada por grandes sofrimentos no corpo e no espírito causados por sua saúde precária, estigmas e outras aflições que sofreu ao reviver a paixão de Jesus, mas também por uma luta incessante contra o demônio que não hesitou em atacá-lo nem mesmo fisicamente e pelas pesadas acusações feitas contra ele, inclusive a proibição de celebrar a missa, e foi o Papa Paulo VI que permitiu que ele voltasse a celebrar em público, sobretudo porque o amor de São Pio pela Eucaristia era imensurável. Ele mesmo dizia que seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Hoje, Padre Pio está entre os santos mais amados do século XX. Inúmeros milagres são relatados por sua intercessão, e claro, não só aqui na Itália, mas em diversas partes do mundo, como também aí no Brasil. São Pio de Pietrelcina é um generoso protetor, intercessor e amigo. Grande confessor, um homem de Deus, e passa por dificuldades. Foi proibido de celebrar missas. Meu Deus do céu, um homem que amava tanto a Santa Missa que tinha como o momento principal do dia, é proibido. Mas aqui nós agora estamos nos estúdios com o Padre Fernando da Copiosa Redenção. Padre, a sua bênção. É uma grande alegria ter o senhor aqui conosco nesse programa especial. E no primeiro momento eu já quero que o senhor tire para nós esse mistério. Quais são essas relíquias que estão aí? Eu disse algumas, mas as outras o senhor vai nos explicar, Padre. Então, muito obrigado em primeiro lugar por me receber aqui. E essa história que eu vou mostrar das relíquias está ligada ao Padre Giovanni Mesadri, que vocês acabaram de apresentar aqui. O ex-piloto. Ex-piloto. Ele estava tirando ainda o brevet, na verdade. Ele não chegou a ser piloto. Então, ele é um padre xaveriano. Está no Brasil desde que foi ordenado padre. Foi meu pároco, é de dentro da minha casa. Lá em casa, se tiver o Padre Giovanni e eu em casa, a minha avó esquece que eu estou lá, só vai cuidar dele, de tanto amor que todo mundo tem por ele. E a gente tinha uma relação muito próxima, porque ele foi meu pároco desde os anos que eu estudava na Itália, na Sicília. Eu vinha de férias, minha família tinha acabado de se mudar para Laranjeiras do Sul aqui, onde ele era pároco. Agora ele está em Campinas, mas apesar de estar velhinho assim, não está parado não, né? Ele foi no Rio de Janeiro hoje lá para fazer missão, para falar do Padre Pio.
E no dia da minha ordenação, ele foi meu padrinho de ordenação sacerdotal. E já foi uma graça muito grande ser vestido por ele, participar com ele assim da celebração. Mas no final, então, ele me chamou no quarto onde ele estava hospedado, pediu para que eu fosse com uma tesoura. E ele então me trouxe na mesa com um lenço do tamanho de um corporal. Sim. Maior que um corporal um pouco, que era, na verdade, uma faixa que o Padre Pio enrolava aqui para que a chaga do peito não sangrasse e não sujasse o hábito. O meu é azul, dele era marrom, mas para não sujar. Sujava. Deus o livre, né? E dessa relação que ele contou da vocação dele, ele tem esse presente, tinha essa mancha de sangue grande. Quando ele me deu, era grande. Essa semana, nós conversando ao telefone, a gente fez a novena junto no Instagram. Eu deixei até o testemunho dele gravado lá, ele me contou assim, eu fui picando tanto para dar para todo mundo que agora eu só tenho um pedacinho. Então ele é um padre famoso, exorcista, o padre Giovanni Mesari. Essas relíquias até que estão aqui, acredito que são do padre Henrique Medeiros, do padre Tiago. Eu me lembro delas no Celebrai Brasil. E comparando as duas, o tecido é muito parecido. Muito parecido. E então aqui tenho, eu vou pegar nas mãos, deixa eu deixar minha ficha um pouquinho aqui. Essa aqui era a barra do lençol, dá para ver assim que ele é duplo até. Eu também estou tirando tanto pedacinho para dar para os outros que daqui a pouco ela acaba. Mas está escrito assim, ó, lençola do operato da São Pio da Pietreutina, Enzo Bertoni. Enzo Bertoni era secretário de Estado antigamente. E aqui tem algumas gotas do sangue, eu tenho mantido ele guardado numa teca que nunca usei para missa, então vou devolver aqui também. Sempre usei só para guardar aqui. A relíquia, que bênção. E agora, depois de 10 anos, também por um respeito, né, eu coloquei ela nesse relicário com a cruz. Eu não sei se é possível chegar bem pertinho no meio. Tem a gota de sangue aqui, ó, bem aqui assim. Essa gota de sangue, então, seria a relíquia de primeiro grau. Que a gente chama de primeiro grau, de segundo grau. Na verdade, as relíquias, elas são sempre, elas são assim, ou elas são ex capilis, ex ossibus, ex sanguinis, essa é ex sanguinis. Ou ela é de um indumento, como foi esse, ou então ela é de um tecido que não é, as pessoas dizem que foi colocado em contato, mas na verdade tem um ritual, um processo de oração, e que a gente recebe. Eu acredito assim, não importa se é de primeiro grau, de segundo ou de terceiro, é sempre a presença do santo. Claro, é uma presença. O documento que a igreja afirma a necessidade da veneração das relíquias, que se chama coletas, uma coisa assim era o documento, dizia assim que é importante venerar o corpo dos santos porque eles já fazem parte do corpo de Cristo. E que bênção, padre. E nesse dia, um programa especial com essas relíquias especiais e também a presença do Senhor. Vamos convidar todo mundo que nos assiste do Brasil para a gente se consagrar a São Padre Pio. Foi a mesma oração que o padre Reginaldo Manzotti fez lá em San Giovanni Rotondo, quando ele consagrou a obra Evangelizar. E agora você é o nosso convidado. Juntamente, em primeiro lugar, São Padre Pio, o padre e nós aqui vamos nos consagrar juntos. E você vai poder acompanhar aí da sua casa. Vamos lá, padre? Vamos sim. Eu vou pegar a relíquia nas mãos para que a gente possa fazer. A gente vai ter a imagem coberta ali, para que todo mundo possa rezar junto também, não é? Isso. Vamos juntos então. Oração de consagração da obra ao Padre Pio. Ó Deus, clamamos a tuas santas chagas, e que uma gota do teu sangue redentor, por intercessão de São Pio de Pietreutina, recaia sobre a obra Evangelizar, e que todos os nossos colaboradores, associados atuais e futuros, compreendendo a necessidade da propagação do nome de Jesus Cristo, compreendendo a necessidade de evangelizar, tocar corações, salvar almas, curar feridas do corpo e da alma, ao receber essa bênção, recebam pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor e de modo particular São Pio de Pietreutina, as graças que necessitam. Amém. E que bênção a gente rezar aqui a São Padre Pio,
uma oração que o próprio Padre Reginaldo Manzotti compôs. Que alegria! Padre, não sei o que dizer, com tantas relíquias aqui conosco, com a presença de São Padre Pio, e como a gente escutou num depoimento, né? O cadeirante dizia que quando chamamos o Padre Pio, a gente sente a presença dele do nosso lado. Talvez por ser italiano, né, Padre? Sempre animado, sempre movido, mas a gente sentiu muito nesse programa também a presença de São Padre Pio. Queremos que o Senhor nos dê uma bênção, Padre, com a relíquia de São Padre Pio, pedindo todos que nos assistem, pelas famílias, pelos trabalhos, e pedindo que a vida de São Padre Pio não somente nos encantem, mas sobretudo nos levem a seguir de uma maneira mais correta e direta a Jesus Cristo, a Jesus das Santas Chagas. Uma coisa que o Padre Giovanni me dizia é que a graça maior que o Padre Pio sempre dizia a ele também, tem aparecido em sonhos, ele teve uma experiência agora há 2 meses muito forte, quando estava doente. Ele dizia que a maior graça que todo mundo tem que pedir é de entender de fato o mistério da cruz de Cristo. E você dizia assim, de ser um filho espiritual, e é um costume que a gente escolhe o santo que a gente tem por devoção, mas o Padre Pio tem esse costume de escolher a quem ele tem como afilhado espiritual. No dia da minha ordenação eu recebi essa imposição das mãos, eu guardo isso para mim, mas que essa bênção possa chegar a todo mundo e possa alcançar a vida de todos também. Então, amém, Padre. Vamos rezar aqui na câmera aqui, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e misericórdia, por intercessão de seu Filho São Pio de Pietrelcina, desça sobre todos aqueles que nos acompanham a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. E Padre, o senhor disse uma coisa muito interessante, que São Pio costuma escolher as pessoas, né, os filhos dele. E eu me lembrei que o Padre Reginaldo Manzotti disse a mesma coisa da obra Evangelizar, que não fomos somente nós, ele, Padre Reginaldo, que escolheu São Pio como intercessor, mas foi São Pio de Pietrelcina que escolheu a obra Evangelizar para interceder. O que é interceder? É levar adiante de Jesus as necessidades da obra Evangelizar. Então é isso mesmo. E Padre, a gente queria aqui, antes de encerrar este programa, a gente está em meio à festa de Jesus das Santas Chagas, né? E muito ligado à vida de São Padre Pio. São Padre Pio, um grande devoto das chagas de Jesus, sofria as dores de Cristo no seu corpo, e nós estamos em meio à 7ª festa de Jesus das Santas Chagas. E amanhã nós temos uma programação também toda especial. Quero lembrar que a gente está com uma programação religiosa e cultural. A religiosa no santuário e a cultural na rua aqui ao lado do santuário. Então nós vamos ter às 15 horas terço de Jesus das Santas Chagas, vamos ter a Santa Missa com o Padre Marlon Cunha. E veja que bênção, às 18 horas vamos ter a Via Sacra com o Padre Reginaldo Manzotti. Você está vendo aí mais uma vez imagens ao vivo da festa que está aqui ao lado do santuário de Jesus das Santas Chagas. Então você é o nosso convidado a vir aqui no santuário, a participar dessa intercessão de São Padre Pio na festa de Jesus das Santas Chagas. 7ª festa. Eu quero lembrar que hoje tem show de Tony Alisson com o Padre Reginaldo Manzotti. Padre, muito obrigado pela presença do Senhor, pela bênção do Senhor, grande devoto de São Padre Pio. E também quero agradecer a você, a sua presença, a sua companhia, a sua audiência. Desejo a você e a sua família que São Padre Pio se faça presente a todo instante, abençoando, guiando e conduzindo. São Padre Pio, intercessor da obra Evangelizar, rogai por nós. Um grande abraço.